O assunto é vestir criança como criança. Quando a gente não faz isso, a gente acaba deslocando a criança da fase que ela realmente deveria estar. E ela não vai ter outro momento da vida para estar vivendo a própria infância. E as consequências que acontecem para a criança por ela estar sofrendo essa adultização são inúmeras, desde os problemas de saúde, porque a gente está usando produtos químicos na criança para fazer mechas, luzes, progressiva, as maquiagens, os demaquilantes, os esmaltes, tudo isso é muito agressivo para a criança ainda é muito sensível, bem mais do que o adulto. O adulto já sofre com alergias e tudo mais, a criança muito mais. Além disso, tem o processo de amadurecimento precoce, porque a criança começa a despertar coisas diferentes, ela usa roupas mais sensuais e isso também atrai para a criança perigos que ela ainda não sabe lidar. E aí eu tô falando de pedofilia, o perigo da pedofilia de hoje em dia. Mas esse é um assunto que a gente vai falar mais profundamente numa outra oportunidade, num outro vídeo, e eu vou trazer uma psicóloga muito querida para estar contando pra gente os problemas desse perigo da sensualização da criança. Bom, mas e aí? Como é que eu consigo entender esse limite de quando eu estou adultizando a criança e de quando a criança está vestida como criança? Bom, uma coisa importante, o adulto e a criança têm proporções totalmente diferentes. Quando você olha aí um croquis de criança, a criança é curtinha, ela tem os braços curtos, as pernas curtas, ela é mais barrigudinha, aquela barriga fofa, típica de bebê, de criança, né? Se você pegar um croquis, que está aparecendo aí para vocês, de criança, o tamanho inteiro do corpo da criança é 3 cabeças, 4 cabeças no máximo. Um adulto, ele já, para você fazer o alongamento do corpo do adulto, são 7 cabeças, 8 cabeças. Então o adulto é muito mais longilíneo, tem os braços mais longos, as pernas mais longas. Um bebê, quando ele levanta o braço não passa aqui da cabeça. O adulto já tem um braço bem longo, bem comprido, tem as pernas longas. Então, uma roupa que vai ficar bonita numa criança não é a mesma que vai ficar bonita num adulto. As formas são totalmente diferentes. Olha para uma menina e olha para uma mulher. A mulher é cheia de curvas, tem cintura, tem quadril, tem pernas longas, tem os seios. A criança não tem cintura, ela é quadradinha, ela é barrigudinha, tem as pernas curtas, é totalmente diferente. Então, se você colocar, por exemplo, uma saia lápis numa mulher, vai ficar super elegante, vai vestir super bem as curvas que a mulher tem. Agora, se você colocar essa mesma saia lápis numa menina de 2 anos, vai ficar estranho, ela não tem cintura para segurar a saia, ela não tem o quadril para dar forma na saia, ela precisa de saia, uma saia godê, uma saia com volume, uma saia com movimento. Outra questão importantíssima é o que o adulto faz e o que a criança faz. A criança pula, escorrega, abre espacate, senta de perna aberta, senta de índio, vira estrela. Ela precisa de uma roupa que acompanhe todo esse movimento. A roupa precisa ter elasticidade, a roupa precisa ter conforto. Então a gente precisa pensar nisso também, nos movimentos que o adulto faz, nos movimentos que a criança faz, para a gente estar adaptando a roupa às necessidades da fase que a criança está passando. E aí? Como é que eu vou vestir então criança como criança? A gente pensando nessa questão do conforto, nessa questão de tirar a sensualidade, num grosso modo, num primeiro momento, a gente vai pensar, bom, então eu vou colocar legging, camiseta e é isso, shorts, camiseta e é isso. Não, a gente quer que a criança tenha conforto, a gente quer que ela se vista para a idade dela, mas a gente também quer uma pitada de estilo, né? Esse é o momento que a gente vai ver um pouco qual o estilo que a mãe gosta, porque a mãe está vestindo a criança, então ela vai acabar transmitindo o estilo dela para a criança. Mas a gente também precisa escutar
perceber qual é o estilo que a criança gosta. Aos poucos ela também vai demonstrando os gostos que ela tem, as vontades que ela tem, as cores pelas quais ela tem preferência. Isso a gente vai escutando para formando o estilo da criança. É um momento também importante que a criança vai aprendendo, ela vai entendendo como é importante ela estar asseada, ela estar bem vestida. Ela vai aos pouquinhos aprendendo que o modo como ela se veste é um cartão de visita para ela. Queira ou não queira, as pessoas são julgadas também pelo que vestem. A primeira impressão que a gente passa quando a gente chega numa escola, a gente chega num emprego, a roupa diz muito sobre a gente. Então é importante que a criança também vá aos pouquinhos assimilando isso, que vai, em muitos momentos da vida dela, a forma como ela se veste vai ser muito importante para ela. No que a gente precisa prestar atenção? Por exemplo, a criança, ela gosta de ver a mãe se maquiando, então ela gosta de se maquiar também. Mas é diferente uma criança, ela tá brincando de se maquiar, assim como ela brinca de ser cozinheira, assim como ela brinca de ser mamãe, assim como ela brinca de lojinha, assim como ela brinca de carrinho. Ela também gosta de brincar de se maquiar. É diferente ali a criança fazer uma maquiagem toda lambuzada, cheia de brilho, para uma brincadeira mesmo. E a criança, ela andar maquiada no dia a dia, ela ir para o colégio, ela usar o lápis forte, muito rímel, blush, batons marcados. É diferente, ela tá usando isso no dia a dia e ela brincar de se maquiar. Então ela pode fazer essa brincadeira, mas cuidar para a criança para que isso não se torne um hábito do dia a dia dela. E na brincadeira prestar atenção no que ela usa, porque tem produtos antialérgicos e tudo. O ideal é tentar não usar, mas em a criança usando, procurar os produtos certos para a idade dela. E não fazer disso um hábito, né? Ela não ir para a escola maquiada, ela não ir para a festinha de aniversário maquiada, ela não ter essa necessidade de se sentir maquiada o tempo todo. Os cabelos também. Tem cabelos que são mais voltados para o adulto, são penteados adultos. A criança, ela tem penteados mais inocentes, penteados que dão essa liberdade dela de brincar, de correr, de pular. Quando ela começa a adultizar muito os penteados, os cortes de cabelo, isso também vai levando ela para uma adultização. Outra coisa que a gente deve estar prestando bastante atenção para evitar essa adultização da criança são os acessórios. A criança, ela gosta de imitar o adulto, principalmente as meninas, né, que tem muito acessório, brinco, colar, anel, mas a gente pode levar a criança a usar acessórios mais indicados para a idade dela. Por exemplo, existem óculos de sol. A criança vê a mãe com óculos de sol, ela também quer. Mas ao invés de comprar um óculos bem jeitão de adulto, existem óculos em formato de coração, existem óculos em cores mais infantis, existem óculos com molduras florais. Então ela pode estar explorando esse mundo mais inocente, esse mundo mais infantil nos acessórios. A mesma coisa para um anelzinho que ela gosta, procure um motivo bem infantil, de borboleta, motivos que levem para a infância. E não motivos que sensualizem a criança, assim como os colares, os brincos, é melhor os brinquinhos miudinhos, não aqueles brincos mais pendurados, pendentes, né? Procure brincos bem pequenininhos, delicados, ideais para a idade, para a fase que ela está passando. A criança, a mãe pode gostar, adotar qualquer estilo. O problema não está no estilo, está em adaptar esse estilo para a fase da criança. A criança pode ser vestida num estilo fashion. Olha esse aí, olha esse biquíni, que graça. Ele tá super fashion esse visual, mas olha, é um biquíni, é um maiô. Ele é bem floral, tem esse zíper para o conforto da criança, tem mangas longas para proteção do sol, eles não são cavados, então a criança não precisa ficar se preocupando em arrumar o tempo todo o biquíni quando entra e sai da piscina ou da praia. Olha os óculos que elas estão usando. São óculos de sol, mas são super infantis e ficaram lindos, tá um estilo fashion maravilhoso.
A criança pode ter um estilo romântico. Olha esse vestido, todo num tom de nude, cheio de babados, num tecido de tule assim mais fluido, mas ele está num comprimento adequado para a criança, ele está numa silhueta adequada para a criança. Num vestido desse, por exemplo, a criança podia até usar um shorts por baixo, daqueles bem agarradinhos, curtinhos, para a criança brincar, pular e não ter problema da mãe ficar se preocupando com a calcinha, se ela aparece ou não aparece. Enfim, a criança pode usar estilo geek, estilo clássico, pode ir para o lado hippie, todo colorido, tanto o menino quanto a menina. Pode usar uma roupa lúdica que fica maravilhosa para a infância. Pode usar um estilo streetwear, que lindo que fica, olha que graça. Ou até um estilo roqueira, mas adaptado para a fase da criança. Olha esse estilo roqueira. O roqueiro é mais pesado, ele é mais agressivo, tem preto, mas olha como foi muito bem feito esse look. Ele tem preto, mas esse preto pesado é quebrado com essas estrelas. Ele está coordenado com uma camisetinha com tons de rosa. Então, ele é roqueiro, mas ele está adaptado para a infância. Todos esses estilos que eu mostrei, eles não são sensuais, eles não são agressivos, eles não são vulgares e principalmente não prendem os movimentos da criança. A criança pode brincar, pular, correr, ir no pula-pula, fazer o que quiser que ela está livre, ela está confortável e ela está bem vestida, ela está bonita. Enfim, o que a gente precisa é respeitar a fase que a criança está e o corpo que ela tem. E dentro disso, pode usar o estilo que você quiser.